Olá pessoal, hoje eu quero tratar com vocês os aspectos definidores de uma boa contratação com relação a serviços terceiros. Em outros momentos já falamos que é muito mais barato e o seu resultado é muito melhor devido à expertise de um parceiro que conheça aquele processo, aquele procedimento do serviço contratado. Além disso, a própria avaliação em termos de custo, do seu tempo, do tempo da pessoa que vai ficar envolvida com a gestão desses serviços, por exemplo, no que diz respeito à gestão de pessoal, que é muito cara, a gestão do passivo, que é caríssima para a empresa, que um dia cobra a sua conta, você consegue um parceiro terceiro realizar isso. Mas não é qualquer terceiro. Se você contrata um parceiro que não está preparado para o seu atendimento, você não vai atingir os resultados. Pelo contrário, você pode ter um prejuízo. Por isso é importante saber como avaliar esses parceiros. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Eu quero ajudar a vocês a conseguirem melhores resultados com tecnologias, com tecnologia da prestação de serviço, com a tecnologia de serviço, contratando realmente uma empresa de atendimento em serviço, e não um prestador de serviço. Há uma grande diferença com relação a isso. Mas vamos começar a falar de aspectos simples, E para falar desses aspectos que envolvem a contratação de serviços terceiros, que realmente vão te dar resultado, a gente tem que começar avaliando o mercado, o setor de prestação de serviço, de atendimento em serviço. Vamos falar primeiro da prestação de serviços em geral. A barreira de entrada nesse mercado, principalmente a barreira financeira, é muito pequena. Dessa forma, nós temos vários players no mercado e vários deles não conseguem atingir a excelência. Até porque, vamos usar uma linguagem simples, hoje você pode montar uma empresa no fundo do seu quintal. Muitas vezes, a pessoa que vai montar essa empresa, ou vamos chamar, é até difícil chamar de gestor, porque são pessoas despreparadas. Eu vou contar aqui alguns casos, eu vou começar por esse. Eu não vou falar o nome do santo, mas existe uma empresa que eu fiz uma avaliação recente, até mesmo para um cliente que a gente está prospectando, e ela, dentre os serviços prestados por ela presta serviços contábeis a seus clientes. E o engraçado é que essa empresa já vem atuando no mercado, prestando serviço de portaria, como optante pelo Simples Nacional, o que é vedado pela Receita Federal desde 2015. Agora me digam, se o gestor dessa empresa, que faz um trabalho contábil, que oferece um trabalho contábil, teria uma empresa irregular, se ele fosse um bom gestor, se ele tivesse conhecimento do setor. Então, devido a essa barreira de entrada ser pequena, muitas pessoas acreditam que é fácil administrar esse negócio, um negócio de prestação de serviços. E esquecem que precisa capacidade de gestão, conhecimento para realizar essas atividades. Então é importante, além de conhecer a empresa, conhecer o gestor dessa empresa. Eu sempre me coloco à disposição dos meus clientes para eles me conhecerem. Eu me ofereço para que eles me conheçam, para que saibam a capacidade que eu tenho com relação à gestão do meu negócio. Tanto o pessoal que atua no meu negócio, como parceiros, por exemplo, nós temos aqui um acompanhamento jurídico como staff, nós temos aqui acompanhamento da medicina, de segurança do trabalho, enfim, nós temos toda uma estrutura, e essa estrutura tem um custo que, no meu caso, eu chamo de investimento, que é uma segurança para mim, para o meu cliente, que muitas outras empresas que não têm um gestor, uma capacidade de gestão e estão atuando no mercado, trazem de forma a comprometer a imagem do mercado, comprometer a sua atuação no cliente. Aí sim a terceirização sairia mais cara.
Então tudo começa com a capacidade também de avaliação. Quem é que vai avaliar quando se contrata uma tecnologia de gestão para o seu negócio? É o auxiliar administrativo que vai simplesmente fazer proposta, pegar e apresentar preço? Ou é o gestor da sua empresa, seja ele um gerente, um supervisor, ou mesmo você? Então, muitas vezes, nós perdemos oportunidades porque nós não colocamos, não realizamos uma verdadeira, uma avaliação melhor, mais profunda daqueles aspectos. É muito comum você delegar isso para terceiros. Contabilidade. Calcula para mim se é mais barato eu contratar um funcionário próprio ou um terceiro. A contabilidade vai lá, faz os cálculos trabalhistas, mas esquece de muitos aspectos envolvidos na contratação de terceiros, na avaliação da contratação de terceiros. Alguns exemplos. Nessa avaliação estão consideradas substituições, vamos dizer assim, coisas simples como férias. Porque você tem que calcular o custo dessa pessoa que cobrirá as férias. Nessa avaliação estão cobertas os aspectos relacionados à doença ocupacional. Às vezes você vai ter um profissional que vai ficar afastado por doença ocupacional em 3 meses da sua empresa. E como será a gestão disso? Você não pode, às vezes, ficar 3 meses sem um profissional que atua na sua área, vamos dizer de limpeza. Imagina 3 meses sem limpeza no seu ambiente. A gente tem que começar a ter uma avaliação mais ampla do que a avaliação contábil, por exemplo. Não que eles estejam errados, não que o contabilista, né, ele esteja errado no cálculo dele, mas a própria limitação na forma de avaliação, e é isso que eu quero trazer para você gestor, impede que você avalie esses outros aspectos. Por exemplo, o custo de risco trabalhista. O ideal é, inclusive, que você contrate um especialista para fazer o cálculo do custo de risco trabalhista da sua empresa. Na minha empresa, por exemplo, minha gestão jurídica, né, o meu staff jurídico, realizou esse cálculo. Nós temos um cálculo muito baixo devido à nossa expertise em tratar esses aspectos de gestão. Um aspecto, por exemplo, com relação à Covid, né, que está em moda, está em voga. A nossa empresa, inclusive, incluiu, por orientação jurídica e orientação do nosso staff de engenharia e medicina do trabalho, treinamento sobre Covid e distribuição de máscaras. Inclusive, as nossas máscaras são personalizadas, e orientou a fiscalização com relação à utilização dessas máscaras para diminuir o impacto sobre o passivo trabalhista. São aspectos que parecem assim simples, mas uma demanda jurídica, mesmo que você a vença, ela gera custos de passivo, por exemplo. Isso tem que ser pesado na avaliação. Então, como está a outra empresa que eu estou contratando? Ela dá treinamentos. Nós aqui temos treinamentos, como eu falei da Covid, nós temos aqui NR6, o pessoal nosso que trabalha em altura, né? Porque acima de 2 metros, você tem que ter um treinamento em altura. Então não é qualquer pessoa que pode chegar e limpar o vidro do seu escritório, mesmo que esteja do lado de dentro. Mas se postar o corpo para fora, você já tem, ainda mais se você estiver numa edificação, né, de mais de um andar, de 2 para cima, você tem esse risco também envolvido. Então tem um treinamento específico, que é renovado de 2 em 2 anos, da NR35. Então você tem que
conhecer a gestão daquele terceiro. Isso você conhece conversando com o gestor da empresa, conversando com seus coordenadores. Isso diminui o impacto de você contratar mal por contratar somente por preço. Como eu falei, a barreira de entrada é pequena. Qualquer pessoa acha que pode fazer uma gestão que envolve muitos aspectos complicadíssimos, jurídicos, legais e, principalmente, de cuidado com o colaborador. Eu tenho, mesmo que na nossa empresa a gente tome o maior cuidado com o colaborador, e aqui eu não estou falando de aspectos legais somente, eu estou falando de carinho, de preocupação com o colaborador, nós temos muitos problemas também, porque o colaborador desse segmento, ele é muito simples, é uma pessoa simples, e muitas vezes foi tratado por outros empregadores de uma forma desleal, vamos dizer, não só na relação do trabalho, mas na relação humana, na relação entre pessoas. Alguns aspectos até às vezes me impressionam. Um exemplo que eu posso dar, e aí a gente tem que tomar esse cuidado também na hora de avaliar, porque quando a gente contrata, nós não estamos contratando o funcionário para prestar o serviço ali. Isso é um aspecto importantíssimo, junto aos demais, né, que eu falei, a barreira de entrada, a questão de avaliação do gestor, mas especialmente agora também com relação ao colaborador, você não contrata um profissional para trabalhar na sua empresa, você contrata todo o atendimento que está envolvido. Então, só para dar um exemplo, né, eu tive uma profissional que ela teve o falecimento da mãe dela, agora que eu estou lembrando, da mãe dela, e 2 meses depois teve da filha, de 17 anos, e nós procuramos aqui dar todo o atendimento, embora nós não temos aqui o atendimento psicológico específico para que ela precisava, que é um atendimento clínico, o nosso recurso humano procurou atendê-la, encaminhando-a para um atendimento, inclusive encontrar um atendimento próximo à residência dela, gratuito. Mas mesmo assim, eu tive uma demanda, ela teve uma demanda contra a gente e ela perdeu, foi reintegrada à empresa, ela é uma boa profissional, E agora eu estou tendo outra demanda com ela, que provavelmente também ela não vai atingir o objetivo. Eu tenho muita segurança em afirmar isso. Mas ao mesmo tempo a gente oferece todo o cuidado. Ela continua trabalhando com a gente normalmente, inclusive trabalha num dos clientes importantes nossos. Até porque nós entendemos esse aspecto dela. Ela continua fazendo tratamento, a gente sabe, a gente acompanha, né? O nosso RH acompanha. E o RH e o meu departamento pessoal, eu faço questão de serem internos, né? O trato com o colaborador tem que levar muito cuidado, não só por questões dos aspectos legais, mas nós estamos dando com um ser humano que muitas vezes vem de uma situação muito difícil, culturalmente falando, financeiramente falando. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então temos também avaliar isso. Muitas vezes o funcionário vai falar com você porque ele está no seu ambiente, ele sente uma intimidade de contar alguns aspectos, até mesmo falar, olha, a empresa, eu tive um caso desse recente, por coincidência, a empresa não me tratou de forma humana na hora que o meu pai faleceu. Sendo que o cliente não sabia que, por lei, ela teria 3 dias de licença, só que aconteceu numa quarta, então ela deveria retornar ao sábado, e essa funcionária especificamente trabalha aos sábados. E ao sábado ela ia trabalhar meio horário, então nós decidimos internamente aqui através do nosso RH que era melhor ela não vir, né? Ter mais esse dia, ela não perderia e ainda ganhou o domingo, né? Que é o descanso remunerado semanal. Ganhou o domingo, então ela ganhou 5 dias, só que o cliente não sabia disso. Então quando ele veio nos procurar e foi esclarecido, ele entendeu melhor. E não é culpa do colaborador.
É porque o colaborador nessa área ele é muito sofrido, então ele cria uma intimidade muito fácil, isso é da relação humana. Eu faço isso com a secretária que trabalha comigo, a minha esposa faz, a gente tem uma relação muito próxima com a nossa secretária. Então, nós temos que entender também a pessoa do outro lado, o colaborador do outro lado. Ele não faz isso por mal. Mas, como gestor, mais uma vez, você tem que procurar a empresa, porque você não está contratando um funcionário, você contrata todo um staff, todo um atendimento que vai garantir a sua segurança jurídica, assim diminuir o seu risco de passivo trabalhista, diminuir os seus riscos de prejuízo operacional, aumentar o seu resultado com relação à contribuição que a empresa terceira pode dar para você ter um melhor resultado com a expertise que ela tem, com a velocidade que ela tem de atendimento, com o investimento que ela faz. Então, às vezes, se você parte com uma avaliação só de preço e esquece esses aspectos, você pode ter um prejuízo na frente. É como se você utilizasse qualquer outra tecnologia. Contrata um software de gestão mal contratado, você vai usar apenas 30% do potencial dele, quando você devia estar utilizando pelo menos 80%. E aí vamos pensar em outros aspectos, já que estamos falando também dessa parte de tecnologia. A empresa que eu contrato, eu avaliei esse aspecto tecnológico dela. Vou dar um exemplo da Alvo. Hoje nós investimos muito em tecnologia para atender melhor os nossos clientes. Por exemplo, cartão de ponto nosso. O nosso ponto, na verdade, é um ponto com geolocalização e com geolocalização e com reconhecimento facial. Isso nos permite mais rápida substituição. Até, por exemplo, todos os dias nós recebemos um relatório do nosso RH, eu recebo, os demais gestores, minha coordenação, o pessoal de supervisão, nós recebemos para saber se a pessoa registrou o ponto ou não, e aí nós vamos tomar as providências, por exemplo, de verificar se a pessoa realmente foi ao local de trabalho, se não foi, às vezes por um problema de internet ela não registrou. A gente procura saber, mas é investimento em tecnologia. Nós temos aqui, por exemplo, um sistema de gestão que permite ter todo o histórico do meu cliente e o meu cliente recebe um relatório da supervisão realizada e esse relatório vem muitas vezes com fotos ou vídeos. E aí você pode, além de confirmar que realmente você teve essa visita do nosso supervisor no local, você acaba também verificando aspectos que você não vai sair pela sua empresa andando para ver. E você tem até aquele momento, inclusive, para retornar para a nossa empresa, pedindo uma atenção em algum ponto, ou discordando, ou concordando, ou agradecendo, inclusive, sobre o trabalho que está sendo realizado. Então, assim, você não está contratando um funcionário, você está contratando uma empresa. Essa empresa, você tem que avaliar ela bem, tem que avaliar a parte documental, avaliar o seu gestor, a sua gestão, os seus gestores, tem que avaliar se tem esse aspecto de cuidado com o humano, com pessoas, e se investe em tecnologia para tornar a relação de contratação mais tranquila para você, para te dar mais resultado. Porque quando você vai pegar empresas dos setores, todas falam que investem em tecnologia. É engraçado que você pega empresas onde você está lá com diferenciais, sede própria. O nosso departamento de marketing fez essa avaliação e, por incrível que pareça, 99% das empresas colocaram como diferencial sede própria. E aí você vai olhar aspecto tecnológico. Tudo bem, equipamento. Eu tenho equipamento também de 20, 30 mil. Tenho equipamentos aí que fazem serviço de 4, 5 homens. Em hora homem muito mais interessante, mas não é só esse aspecto, é o aspecto de tecnologia em treinamentos, tecnologia para dar mais segurança e tranquilidade ao cliente. Então é necessário que você faça essa avaliação muito mais completa. E como último aspecto,
Essa avaliação tem que ser feita por uma pessoa capacitada, uma pessoa de gestão, uma pessoa que realmente tem essa visão estratégica a respeito das vantagens da terceirização, das vantagens da tecnologia que você quer contratar, que possa realmente olhar todos esses aspectos e deixar o preço como o último aspecto de avaliação. Porque quando você vai contratar um serviço, uma tecnologia para resultados da sua empresa, para ampliar os resultados da sua empresa, o preço tem que ser o último aspecto. Não que ele não seja importante, mas você tem que começar a pensar em termos de valor. E tudo isso que eu falei para vocês hoje aqui acrescenta valor para o seu parceiro e para o seu negócio. Espero que tenha ajudado vocês a ter uma avaliação mais completa com relação à contratação da tecnologia de terceirização. No próximo encontro, trataremos um pouco mais desses aspectos relacionados a essa tecnologia, de forma que você possa realmente ter mais resultados, como vários dos nossos clientes, utilizando os serviços terceiros da Alfa. Até lá!